Então, vamos dar início a mais um programa Saúde e Espiritualidade. Mais um programa da nossa Associação Médico Espírita, em parceria com o Jardim das Oliveiras. A gente vai conversar hoje com o nosso ilustre convidado, o Dr. Alberto Almeida, que lá falar um pouquinho sobre identificando uma família saudável. Dr. Alberto, só para introduzir o nosso convidado, Dr. Alberto, para quem não conhece, médico homeopata, terapeuta transpessoal, atuando com terapia de vidas passadas, constelação familiar, PNL, dinâmica de grupos, dinâmica energética do psiquismo, diretor da nossa instituição amada Jardim das Oliveiras, diretor da Associação Médico Espírita do Pará, palestrante internacional, escritor de diversas obras maravilhosas, como A Arte do Reencontro, O Amor Pede Passagem, O Perdão como Caminho, entre outros. Eu acho que ele já entrou aqui. Vamos ver se eu consigo puxá-lo. Tá aqui. Pronto. A conexão não estava tão legal, mas eu acho que vai conectar agora. Pronto. Eu estava no 4G, garganta, goela, grito e... Gogó. Gogó. Querido, só antes da gente começar, eu vou avisar os nossos companheiros que acompanham que eu vou desativar os comentários para não ficar atrapalhando aqui a sua explanação. E as perguntas que vamos fazer no final é só clicar na interrogação que fica no andar inferior aqui da tela, e aí a gente faz no final do bate-papo, a gente faz as perguntas, tá? Então estou desativando aqui os comentários. Pronto. Vamos falar de um tema muito sensível, né, nos dias atuais, que é a família, né, querido? Onde ela sendo bombardeada aí por todos os cantos, por muitos movimentos aí que acabam enfraquecendo os núcleos familiares, como é o caso do aborto, e dentre outras coisas importantíssimas que são da atualidade, precisam ser olhados com muita calma, muito carinho por nós espíritas, nós médicos, nós cristãos, enfim. Identificando uma família saudável. É verdade. Penso que, na atualidade, nós vivemos um movimento de questionamento das relações familiares, no que tange o acasalamento, a negação do casamento, a negação do Instituto Família, o questionamento do modelo de família como sendo não necessário ou, às vezes, vista de uma forma muito depreciativa. E curioso é que os espíritos disseram a Allan Kardec de que a família é lei da natureza. Como é a lei da gravidade em relação a essa lei física, a família ela representa uma lei da natureza, como é a lei de amor, como é a lei do trabalho, como é a lei de sociedade. Tal a magnitude da família, que em se estruturando, ela é base para a construção dos outros grupos sociais. Então, se a célula, comparando com o organismo, não estiver bem, ela se multiplica e pode, desordenadamente, lesar o grupo social. Ou seja, se essa família ela é atropelada, se ela é desqualificada, se ela é alvo de depreciações, de profanações, ela corre o risco de, em se desestruturando, repercutir nas outras manifestações sociais, nos outros grupos sociais e, portanto, no organismo como um todo, um processo muito danoso. Então, quando se pensa numa sociedade, na reformulação de uma sociedade, se pensa na família. Quando se pensa num bom político ou num mau político, nós pensamos que ele emergiu de uma família. Quando nós pensamos num empresário gerenciando a sua empresa, se ele o faz de uma forma adequada ou perversa, nós estamos diante de alguém que veio de uma família. Quando vemos um médico que se dispõe a fazer aborto ou não, ou a cuidar das grávidas e dos bebês, sobretudo, nós vamos ter um médico que veio, ambos, de uma família. Então, princípios, valores,
numa nova construção de mundo. Se fala muito, mudança do mundo começa em mim, muito essa fala, né? Uma fala que ficou o jargão já colocado. Mas, efetivamente, a pessoa que vai mudar o mundo, ela é muito resultado dessa micro-sociedade família que esculpe, numa certa medida, o indivíduo, porque ele nasce criança, sensível ao processo da educação, à formatação de novos hábitos, à modelação de novo caráter, e isso cabe às figuras significativas, que são os pais, especialmente. Então, se a família enfraquece, enfraquece o indivíduo, enfraquece a família, enfraquece a sociedade por extensão. É nessa perspectiva que a gente compreende bem a importância de abordar o tema família na atualidade, que, por estar sendo alvo de muitas percepções equivocadas, com a negação da família, às vezes com a tentativa até da inclusão de patologias dentro do campo da família, como, por exemplo, a pedofilia, que é acenada como uma coisa natural, reivindicada em alguns países, em grupos pequenos, é verdade, nós estamos aí atingindo gravemente a família, porque nós estamos lidando com coisas muito sérias, muito sensíveis, que são as crianças, cuja proposição vem num viés tão fora daquilo que se pode conceber como equilíbrio, como bom senso, como a pedofilia, por exemplo, na tentativa de poder dizer que tudo é normal. E aí a família fica de cabeça para baixo quando se faz proposições dessa ordem. Ou, por exemplo, quando no nível do acasalamento, os casais brincam de troca de parceiros, por exemplo. Aquilo que um tempo atrás ficou conhecido como amizade colorida. Quer dizer, são coisas absolutamente na contramão desse processo de assistência mútua, de um relacionamento amoroso que preconiza a monogamia. Quantos casamentos desapareceram no curso dessa proposta da vida, que era o casal, dois casais ou mais, que trocavam de parceiros circunstancialmente, como se fosse brincar de sexo. E mais recentemente, os 50 tons de cinzas deixaram muitas cinzas, porque mexeu com arquétipos dentro dos casais e muita coisa aconteceu movido pelos 50 tons de cinza. E a família abatida, casais despreparados, movidos por convites que mexeram com o sadomasoquismo e com a relação de conjugalidade nessa perspectiva. Quantos lares tivemos a oportunidade que sofreram, alguns se desfizeram e outros sofreram processos de crise muito grave. Então, esse é o mundo que acontece de tudo. E a família, sendo esse núcleo central, ele tem sido de diversas formas, de diversos cantos. Você, por exemplo, falou do aborto, né? Quanto o aborto, ele vem e ele se transforma num abismo entre o casal. Eu, profissionalmente, acompanhei já inúmeras situações onde o casal está bem casado, mas por um motivo, às vezes, banal, se é que tem algum motivo que possa justificar o aborto, que não seja apenas o objetivo terapêutico de salvar a vida da mãe quando está em risco, promover o aborto, quer dizer, estava tudo bem, achava apenas que a criança não era o momento, promover o aborto e o casal separou. Porque é um casamentocídio. O aborto entra na relação do casal como um processo de amorocídio, ou seja, há um abalo na relação. Então, são coisas que permeiam as famílias de hoje. Ao tempo em que também surgem novos modelos de família, convidando a sociedade a fazer um processo de acolhimento, como as famílias monoafetivas, por exemplo, e que precisam contemplar esses acasalamentos, incluir esses acasalamentos de homens e mulheres que se associam num processo de relacionamento homoafetivo, perfilhando crianças, o que dá um sentido para a família num novo modelo, assegurando uma série de posições, às vezes notáveis do ponto de vista da cidadania bem construída, e de filhos que às vezes não têm lá, acolhidos por casais, que lhes concede um espaço
de afetividade, de assistência, de amor, e forma um novo design de família bem posicionado na sociedade que sofre uma certa discriminação ainda nos dias de hoje, a despeito de toda a chancela que a legalidade das leis humanas oferece. Então, são essas coisas paradoxais, algumas coisas que estão precisando ser olhadas com mais ternura, com mais respeito, outras coisas que precisamos ter muita vigilância para, em nome da liberdade, em nome do vale tudo, tudo se experimente e se sacrifique a família de uma forma letal quando se fere a sua seiva de funcionamento, que é o amor manifesto na responsabilidade, no respeito, na amorosidade, que deve comparecer nas relações, especialmente do casal, mas para que eles possam exercer o papel de pai e mãe na relação com os filhos, e aí se desdobra na relação com os filhos outras coisas que, às vezes, quando não são observados esses ingredientes, as relações elas ficam profundamente comprometidas e nós vemos os pais que eram demasiadamente autoritários, agora sofrem o autoritarismo dos filhos numa relação que a gente chamaria de a geração shopping center, né? Dos filhos que cresceram sem a autoridade do pai, não é o autoritarismo, sem a autoridade do pai, e esses filhos subvertem as relações, e quando a gente vê, eles que mandam nos pais, e os pais como que cedem da função que que eles deveriam observar de condução dos filhos, e fica esse emaranhado, onde você não sabe quem é que manda, aonde está a autoridade, cadê o pai, cadê a mãe? Não existe, é um imbróglio onde os filhos subverteram essa ordem, tentando substituir a família ao viés do autoritarismo que precisava ser revisto. A gente foi para relações permissivas e onde os filhos passaram a mandar dos pais. E com isso eles sofrem, porque filho não foi para mandar em pai, nem em mãe. Essa subversão dessa hierarquia funcional comprometida lesa naturalmente os filhos, lesa a família, lesa a paternidade e a maternidade, e aí nós vemos outros tantos desajustes advindo desse tipo de conformação familiar que descamba para transtorno de substâncias, para a drogadição, para a violência, enfim, para essas coisas que a gente tem visto na atualidade. Veja que o cenário é um cenário muito desafiador esses dias. Então, Alberto, diante desse cenário que a gente tem hoje, onde os pais têm que trabalhar, né, os pais têm que sair de casa, muitas vezes não conseguem dar a atenção devida e adequada para seus filhos, para as crianças, e ao mesmo tempo tentam prover o amor, muitas vezes de uma forma pouco rígida no sentido de educação, né? Com medo da desaprovação do filho, já que existe uma ausência de tempo e de atenção. E aí a gente tem esses déspotas crianças, né? Que muitas vezes subvertem a ordem, a hierarquia, né, familiar. Como nos dias de hoje a gente consegue manejar isso numa família moderna, onde os pais têm que trabalhar e muitas vezes a criança perde a referência e perde o exemplo? Eu diria que os pais sempre trabalharam. O que acontece na atualidade é que a mulher veio mais, mas isso já não é da agora, isso é das últimas décadas, se profissionalizou, sim, comparece ao mercado de trabalho, e o que sucede é que o estilo de vida é um estilo que não ajuda muito, porque nós temos cidades abarrotadas de carros, onde o tempo se tornou mais exíguo, ou seja, os pais às vezes não podem voltar para casa, quando voltam espremido pelo tempo, estressados na hora do almoço, por exemplo, quando chegam em casa à noite chegam tarde, e a convivência ela é indispensável que o processo educativo se dê. Numa época em que as crianças amadurecem mais rápido do ponto de vista das informações, ela tem acesso ao campo das informações muito maior do que se tinha há um tempo atrás. Enfim, então, o processo de acompanhamento
resultado de uma convivência que precisa de tempo, ele ficou um pouco comprometido. E, às vezes, com essa ideia da terceirização do processo educativo, os pais transferem, em grande parte, das suas responsabilidades, quando tem recursos, terceirizam, né? E aí esse processo de terceirização, ele compromete mais ainda, porque há um distanciamento dos pais em relação aos filhos. Os pais acham que estão dando conta de fazer o que devem, não estão, porque ninguém substitui os pais, nem mesmo os avós, que às vezes são sacrificados com esse tipo de ação, de trabalho, de cuidar dos netos. Ou seja, os pais às vezes jogam a bola impropriamente, indevidamente, e eu digo isso do ponto de vista do tempo, da extensão, quando os pais poderiam otimizar melhor esse tempo, um tempo que deveria ter mais qualidade, se não tem tanta quantidade, deveria ter qualidade. Está com os filhos, está com os filhos. Mas aí quando os pais chegam em casa e eles ainda priorizam-se enquanto pais, seja no campo das novelas, dos programas televisivos, do próprio computador, de outras demandas, às vezes, que respingam do profissional, aí isso, de uma certa forma, comprime mais o tempo ainda, e as crianças estão com os pais em casa, no tempo já curto, mas não estão com eles porque eles não estão com os filhos, eles estão ausentes, porque estão presentes, mas o foco, a concentração e a atenção está sendo dada para outras coisas que não o processo da educação. E, às vezes, como as crianças são pequenas, os pais subvalorizam a sua importância diante dos filhos. Não relevam isso como sendo significativo, porque são muito pequenininhos. Aí transferem para uma babá, transferem para a avó, enfim. E, conclusão, enfermeiros. Então, conclusão, isso fica muito ruim, porque o processo educativo ele vem desde a concepção. Esse processo da convivência. E quando a criança emerge do útero, ela está completamente sensível, vulnerável e acessível aos pais. Ela não tem ainda o processo da comunicação elaborada, mas ela capta tudo. Se ela capta tudo dentro do útero, imagina fora, onde os sensórios já estão postos. Então, os pais, às vezes, pela criança não falar, acham que elas não sentem, acham que a ausência deles pode ser substituída por alguém que está olhando se comeu, se defecou, se xixou, se vai fazer dormir. Todos esses afazeres, eles são afazeres importantes, porque eles é a interação dos pais com os filhos. Mas, às vezes, os pais não entendem que a importância, do ponto de vista de lidar com os filhos, é lidar com espíritos. Não estamos lidando com crianças só, nós estamos lidando com espíritos que estão na faixa etária infantil da primeira infância, dos primeiros anos de vida. Então, nós não poderíamos negligenciar isso. E aí começa o imbróglio. Quando os pais se dão conta disso, é na adolescência. E na adolescência, o caos já está formado, porque a adolescência em si, ela já é por si mesma uma fase de transição, onde a criança morre para nascer um adulto num parto que vai se estabelecendo numa gestação de 20 anos, 20 e poucos anos. 20 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, mas a adolescência é resultado da infância. Então, se eu na infância não dei conta de poder fazer esse ajuizamento, esse olhar, esse acolhimento, essa percepção e essas intervenções no processo da convivência, que se faz muito pelo relacionamento em si, pela exemplificação, pela lida, pelo trato, quando chega na adolescência já é contornar já as consequências desse negligenciamento, às vezes inconsciente, dos pais, de que a infância, a primeira infância, sobretudo, e a segunda infância, como complemento indispensável, são as fases mais importantes num processo de modelação do caráter de um espírito que renasceu para recomeçar uma vida. Se eu falhar nessas duas perspectivas etárias aí, a primeira e a segunda infância, a adolescência já vai ser muito difícil, e o adulto vai ser consequência de todo esse imbróglio que resulta desses pais, como você bem disse, não tiveram esse cuidado suficiente para poder olhar para os filhos no processo educativo. Então, eu diria, o tempo de qualidade, procurar fazer as refeições com os filhos, diminuir a carga de trabalho, que às vezes é muito excessiva, dos pais que, pensando nos filhos, quer comprar um apartamento melhor,
quer fazer uma decoração melhor, já estão pensando numa casa de campo. A gente está sempre pensando em comprar alguma coisa a mais e esquece do investimento principal, que são as crianças. Então, às vezes, é melhor reduzir o econômico, é melhor pensar menos nesse investimento patrimonial material e pensar no patrimônio espiritual, que é o efetivo, que são as crianças, porque esse aí é um bom investimento, porque se eu não fizer esse investimento agora e investir na casa de campo, eu vou vender a casa de campo para pagar a terapia dos filhos quando chegar na adolescência, nem quando adulta, quando na adolescência. E se na segunda infância já não tiver que fazer isso. Então, até do ponto de vista econômico, é de bom tom pensar no investimento na criança. Convivência, amorização, cuidado, atenção, que se faz nesse processo de estar com. Então, eu penso que aí, nessa ginástica que é viver nos dias atuais, nós precisaríamos otimizar algumas coisas, procurar trabalhar menos, melhorar a qualidade dos encontros, procurar fazer as refeições juntos, as férias juntos, desonerar um pouco avô, babá, estar com as crianças. Eu penso que isso seria uma boas medidas. E Alberto, acho que mais até do que investimento, quando os pais eles se debruçam aí sobre a primeira e segunda infância, a gente está falando aí até os 6 anos e depois até os 12, 11 anos, eles estão não só investindo, mas eles estão cumprindo com um dever grave, né? Um dever espiritual grave, que é o de modelar a ética e moralmente e dar uma referência para essas crianças, porque o que a gente vê muitas vezes dos desvios do adulto é a falta de exemplo, a falta de referência quando infante, né? Quando criança. E isso é uma obrigação, segundo os Espíritos nos falam, uma obrigação dos pais, um grave comprometimento que temos de aproveitar esse intervalo que há uma possibilidade de se modelar um espírito reencarnante para auxiliar no processo e no progresso dele, né? E nos casos, Alberto, desculpa, você ia falar mais alguma coisa? Não, diga. Eu ia falar dos casos onde, dentro dos núcleos familiares, a gente tem os grandes impasses aí muitas vezes de espíritos que se reencarnam para resolver querelas anteriores, de vidas anteriores, e se encontram muitas vezes dentro de uma casa pequena, às vezes no mesmo quarto, no caso de irmãos. Como lidar com essa situação tão delicada, que não deixa de ser uma grande chance de reconciliação, né? Pegando a primeira questão que tu destacaste, o dever da educação moral é dos pais e ele deveria ter prevalência. Hoje, o nosso mundo ele tem uma crise que é uma crise do ponto de vista moral. Ele não é uma crise econômica, ele não é uma crise social, política, ele não é uma crise do ponto de vista ambiental, ele não é do ponto de vista da saúde, da educação formal, não. Todas essas crises que eu acabei de negar, elas originam-se da moralidade. Então, o padrão moral é que suscita as crises ambientais, sociais, da escola, da saúde, política, da cidadania. Então, moral não é tarefa da escola, moral é tarefa da família. Valores e princípios emergem dos pais. É a oportunidade de excelência para que os pais se revisitem enquanto valores e princípios, até lidando com os filhos, porque os filhos vão cobrando dos pais. É uma oportunidade dos filhos atualizarem, porque esse processo de educação, que é vertical, os pais para os filhos, não deixa de receber numa outra mão a possibilidade dos pais estarem atentos para poderem fazer aquilo que preconizam para os filhos. Então, se pegarmos, por exemplo, o valor honestidade na atualidade, que está afetando esses diversos ambientes que eu acabei de citar, o social, o da saúde, nesse dia de pandemia, o político, e do político gravemente, enfim, todas as áreas, o valor da honestidade vem de casa. A gente aprende a ser honesto ou ser desonesto lidando em casa.
é com a borracha que eu trago da escola, é com o lápis do meu irmão que eu tiro, é com a mentira com que eu envolvo no jogo ali das duas crianças e você passa uma criança, a outra para trás, o irmão passa o outro, e é ali que você vai construindo valores. E é, portanto, ali, nesse processo da convivência, da vigilância, da atenção e do diálogo e do exemplo, que os filhos vão introjetando. Eu me lembro muito de projetando valores morais. Eu me lembro de um procurador, a quem eu tenho muita reverência, muito zelo pela autoridade que ele representa no interior, ele me dizendo: eu aprendi justiça com meu avô quando, dando um pito na fazenda a um cuidador da fazenda que estava colocando água no leite. Ele era o dono da fazenda. E ele chamava a atenção do trabalhador porque estava aumentando o leite, colocando água para aumentar o rendimento econômico. Então, ele dizia, ali aquela lição do meu avô, circunstancial, aquilo me marcou profundamente. Então, a educação de valores ela é feita pelo exemplo, e nós precisamos do aspecto moral, centrado fundamentalmente em pai e mãe, que são os responsáveis por fazer a gestão na brincadeira com os filhos, na convivência com os filhos. Não é só como se come, que se fecha a boca, que se lava a mão, como é que se banha o corpo, é como é que se estrutura a alma. Então, esse movimento não se pode negligenciar, porque isso é o que vai fazer o filho vencer na vida. E vencer na vida não é vencer profissionalmente, é vencer na vida vencendo-se e aproveitar a encarnação, porque às vezes o filho tem tantos recursos, teve todos os approaches dos pais, os recursos, as facilidades, e o filho foi longe, fez curso fora, fez doutorado e se perdeu na corrupção, perdeu a encarnação dele, roubando, passando o outro para trás, sendo um mau pai, não conseguindo se relacionar com a esposa, enfim. Então, acaba preso. Você imagine isso. Então, de que valeu esse investimento intelectual, informativo, material, que não acompanhou junto o espiritual? E aí, na perspectiva espírita, isso corre junto com o investimento espiritual, onde a gente trata os filhos como espíritos e, portanto, é desse lugar que o processo educativo se coloca, não é a educação para uma vida, é a educação para a vida, ou, se preferir, para as existências. Nós não estamos educando um filho para esta encarnação só, nós estamos educando um espírito que, às vezes, tem muitas dificuldades de poder lidar numa determinada área e, por isso, reencarnou dentro de um lar cujos pais devem ser firmes. Às vezes, ele é muito atirado e os pais têm que ser muito firmes. Ele traz, desde cedo, sinais de desequilíbrio numa área, do ponto de vista moral, e os pais olham-no como um espírito e tratam aquela criança fazendo as intervenções necessárias para esculpir um novo caráter, um novo hábito que poderá prevalecer, porque não tem-se a certeza de que vai prevalecer, mas poderá prevalecer porque são referências das pessoas que ele mais ama, os pais, as personalidades psicologicamente mais significativas, das quais ele recebeu o exemplo e uma fala ilustrativa, porque a fala ela ilustra, mas o exemplo é que marca. No que tange ao segundo ponto que você levantou, a questão de espíritos que na posição de irmãos conflitam, o lar, na perspectiva espírita, é o encontro de afetos e desafetos. A misericórdia divina tempera isso muito bem. Não vem só desafeto para não ser um espinheiro lá e a gente não consiga cumprir a função. Aí vem um docinho de coco, vem alguém que tempera a relação, aquela joiazinha, mas é uma joiazinha e ali tem aquele povo que se merece. É a gente, né? Então a gente está lá na relação. É assim, afetos e desafetos se encontram. E é nesse momento que pai, mãe e filhos, que já vivem com isso desde o começo, são chamados a fazer as intervenções considerando as vidas anteriores. Veja como o processo educativo, ele tem uma largueza, você olha para além dessa vida e olha antes dessa vida para fazer as intervenções. Ou seja, você como mãe já sabe que aquele garoto que está muito vinculado a você, ou aquela garotinha que está muito vinculada ao pai, está muito para além do complexo de Édipo, envolve uma triangulação amorosa ancestral. E a intervenção precisa olhar nessa direção.
Então, o processo da reconciliação, de minimizar conflitos e superar limitações de dois espíritos que estão ali reencarnados no mesmo lar, apresentando desafeto, seja como irmão, seja pai como filhos, enfim, ou o próprio casal, porque tem muitos casais, né, que se pensam que são almas gêmeas, mas são algemas um do outro, porque eles estão muito atrapalhados, e aí ali eles vão precisar resolver essa questão. Aliás, o Espírito André Luiz que a maioria dos casamentos são provacionais, ou seja, são almas que quando você ouve uma e depois ouve outra, e você vê elas se queixando uma da outra, você vê que elas se merecem, elas são do mesmo naipe, estão ali para se reajustar. Esses encontros harmoniosos de almas afins, almas transcendentes, eles são muito raros na Terra. Raros e raríssimos. Então, é isso. Vamos encontrar duas pessoas que se amam, mas têm espinhos entre os irmãos, pais em relação aos filhos, com os afetos e desafetos. O olhar da reencarnação, portanto, ele dá essa elasticidade para que a gente possa trabalhar a família. Essa é a família perfeita. A família perfeita naquela da margarina, está tudo certinho, tudo bonitinho, tudo de mentira. A família perfeita é aquela que tem encrenca e está trabalhando a sua encrenca, está se superando. Eu adoro ver uma família assim, que supera e se supera e se supera. Cada um vão se superando e o grupo vai caminhando. Era um grupo todo destroçado no passado. Fez um projeto e está levando esse projeto adiante. E a gente sai daquela ilusão, né, de filhos, anjos, de esposa, minha metade eterna, meu esposo, meu docinho de coco perene. Não, tem uma parte que traz sombras do passado. Nós estamos nos reencontrando para nos refazermos as contas. Enfim, então isso é que é bonito quando a gente inclui a reencarnação desse olhar da família, desses dois pontos que tu trouxeste. Muito bem. Querido, tem algumas perguntas já aqui, eu não sei se eu já trago as perguntas para a tona ou se quer levar mais algum tema. Porque tem eu poderia dizer, sintetizar, pegando o tema central, que uma família saudável, de uma família disfuncional, você observa que uma família saudável, se ela consegue estabelecer relações que focam não só no intelectual, mas no afetivo, não só no material, mas no espiritual. É uma família que não foca só num diálogo unilateral, no monólogo, numa fala unilateral que é o monólogo, mas sim no diálogo. Uma família que preconiza a convivência e os pais acolhem os filhos, dão continência para os filhos e não o abandono, uma liberdade excessiva ou uma castração excessiva, uma rigidez excessiva. Uma família saudável é aquela que propõe regras nítidas, claras, ao invés de não ter regras, ou às vezes colocando regras demasiadamente austeras, duras, que lesam as crianças do extremo oposto. Uma família saudável é aquela que sabe viver as alegrias e as dores juntas, é aquela que celebra, portanto, os momentos dos rituais de família, vive os rituais de família, que conflita, inclui o conflito, mas sabe que o conflito ele aponta no processo de superação, e ela é saudável quando ela compreende que cada um é uma individualidade, não é um grupo que tem que ser uniforme. Mesmo dois filhos gêmeos, eles são diferentes, são iguais fisicamente, eles são gêmeos univitelíneos, mas eles são diferentes, eles são educados diferentemente. Então, uma família saudável é aquela que preconiza a individualidade, a sobrevivência da identidade, da individualidade, né, da característica peculiar de cada um, da distinção de cada um, mas valoriza o conjunto enquanto união. Então, uma família saudável é assim como a minha mão, unido, mas cada um é de um jeito. Essa é uma família saudável. Não é que tudo igual. Olha, essa aqui é uma família doente. Ou essa aqui é uma família doente, não tem união. Ó, são 4 separados aqui. Então, a família saudável é isso aqui. Cada um é um, juntos. Fazem movimento juntos e cada um tem um movimento que pode fazer separadamente. Essa é uma família saudável. A disfuncional, portanto, ela nega ou a união ou ela nega a individualidade, a identidade de cada um. Uma família saudável é aquela que consegue cultivar o amor crescentemente, diferentemente daquela que se senta na culpa, na mágoa, no ressentimento
e vai se separando e fica de mal longo tempo e acaba se partindo. E uma família saudável, por fim, é aquela que gera nos filhos a possibilidade da emancipação deles para a criação de novos lares igualmente saudáveis. E ser saudável não significa não ter problema. Ser saudável significa saber lidar com os problemas, fazer uma boa navegação nas águas turbulentas que eventualmente acontecem, porque todo lar apresenta isso. Não é não ter conflito, é saber lidar com os conflitos. E, às vezes, em função disso, a família pode passar momentos de desequilíbrio, o que é compreensível, obsessão, doença, um conflito que demorou se resolver ou não se conseguiu resolver de pronto, e ela consegue depois retomar e recobra a possibilidade da relação grupal, ganha a superação do conflito, supera a obsessão e volta a navegar com saúde e avançando na direção de novas possibilidades, de novos desafios, de novos crescimentos, novos aprendizados. Vamos para as perguntas, então, da tua proposta. Maravilha. Maravilha. Bom, temos aqui várias perguntas já. Vamos começar pelo nosso querido Dr. Haroldo Moreira. Ele faz uma pergunta direta sobre celular. Em que momento oferecer o celular à criança? Imagino que na primeira infância. Que momento seria esse? Se existe um momento ideal, né? Não precisa, porque a criança já nasce com celular. Ela já traz um chip. Eu outro dia vi no avião, era uma criança de colo, e ela passava a tela assim. Ela mal tinha a movimentação motora grossa, não tinha motora fina, motoramente naquela instabilidade do recém-nascido, que ainda não se apruma, não está de pé, não anda, que está com a cabeça que já botou no lugar a cabeça, já empina a cabeça, naquele processo de desenvolvimento normal, e ela passando a tela do computador. Eu fiquei olhando, impressionado, depois eu vi uma outra criança já no meu circuito de convivência fazendo a mesma coisa. Então, a tecnologia, ela faz parte do processo educativo, e o tempo em que se compartilha o uso desse smartphone, do computador, vocês vejam, por exemplo, agora, nessa época de pandemia, em que os pais estão completamente perdidos, estão querendo até que as escolas aumentem a mensalidade, porque agora parece que eles perceberam o quão difícil é ser professor, porque na aula online os pais entram como coprofessores e passam um aperto, porque estão descobrindo como é difícil esse mistério de educar, de ensinar, e tão valorizados os professores. Os pais estão doidos para que acabe a pandemia, não é com medo do econômico, não, é com medo de ser embaraçado pelas crianças que fazem perguntas que eles não sabem responder, e de estar acompanhando o filho nas aulas online, porque já estão cansados, já querem férias, querem julho. E o julho chegou, acho que muito desse julho aí, meio atabalhoado, surgiu por conta do cansaço dos pais em acompanhar os filhos no online. Mas isso é uma janela que se abriu, onde os pais puderam perceber o quanto o online é importante, o quanto o professor é importante, o quanto eles são importantes para acompanhar os filhos no manejo dos instrumentos eletrônicos. Então, os pais negociam o tempo. Quem determina é os pais das crianças. Não é a criança que determina, é os pais. E o pai, a mãe, juntos, em concórdia, eles negociam o tempo, o horário, e podem monitorar. Hoje tem aplicativos onde você determina o tempo. Se você quiser que o filho use 2 horas, você determina 2 horas por dia, ou 1 hora por dia. E o filho usa aquela hora, ele vai até aprendendo a administrar o seu tempo. E é muito interessante isso. E esse manejo, ele vai fazendo num processo educativo também, onde os pais vão fazendo os filhos explorarem os instrumentos eletrônicos de uma forma mais sábia, para que eles não fiquem no Fortnite, por exemplo, o dia inteiro no Fortnite lá, num jogo que estimula a beligerância, que é muito interessante por conta da criatividade, mas quando ele é excessivamente compartilhado e vivenciado, ele acaba trazendo prejuízo, como tudo que é excessivamente utilizado e compartilhado. Então, a administração
dos equipamentos eletrônicos, como entram, quando entram, e junto com os pais necessariamente, porque os pais têm preguiça ou não sabem acompanhar as crianças, eu digo que faz parte da convivência esse mecanismo de acompanhar no celular, nos tablets, esse mergulho no mundo virtual. Se você não conviver nesse mundo, você não vai poder acompanhar o filho. Quando a gente vê, os filhos estão na casa dos avós, não dos pais, e aí eles têm acesso ao celular. E eles entram, aí você vê a baleia azul, você vê aqui e acolá surgiu uma novidade de exploradores que estão manipulando as crianças pelo celular, porque os pais simplesmente só limitam o horário, mas não vivem junto os equipamentos eletrônicos para orientar os filhos. Então, quantas crianças hoje, às vezes, e depois adolescentes, num processo de ignorância absoluta, são subtraídos por aventureiros, pelo sistema dos aplicativos diversos, e são explorados e surgem consequências na adolescência que a gente vê de vez em quando nos jornais, catastróficas. Tudo isso resulta de um processo de alienação dos pais junto aos filhos. É tarefa dos pais acompanhar os filhos junto aos equipamentos eletrônicos. E administrar isso, tempo, quantidade, dias, isso faz parte de cada família que vai orientar os filhos de acordo com a idade, porque todo o excesso, a negação e o abuso sempre trazem prejuízos. Muito bem. Alberto, Andréa Lima, ela diz assim: parabéns pelo tema, pela abordagem sobre família. E ela pergunta se o espírito do filho é quem escolhe os pais. O conjunto é feito no mundo espiritual, onde a gente alinhava um projeto que pode ser revisto durante a reencarnação, aonde reencarna primeiro aqueles que vão ser os pais, mas ajustou, combinou com os filhos no mundo espiritual. Isso de um modo geral, porque há outras formas de estabelecimento da reencarnação que não obedecem esse planejamento. Mas esse grupo que planeja, quando os pais, ou seja, os espíritos vão ser pais, eles já vêm com um projeto anteriormente. Durante o desdobramento do sono, eles se encontram, alinhavam. E algumas mudanças podem ser estabelecidas, porque é um plano, não é um destino rigoroso. É uma organização que se submete a alterações para mais, para menos, a ordenação dos filhos, quando é que eles vêm. Não é um processo, portanto, matemático, rigoroso e predestinado. Há um planejamento que vai se dando na medida em que as coisas vão acontecendo, podendo ser logrado êxito inteiramente ou podendo ser frustrado inteiramente. Imaginamos, por exemplo, 5 espíritos que combinam isso, 2 reencarnam e um se suicida na adolescência. E frustrou um projeto que era 5. Então vai ter que haver um replanejamento com esse que ficou, os 3 que deveriam reencarnar como filho, como é que vem, se ele vem, com quem vem. Aí é esse processo criativo que se dá na reencarnação em curso, onde nós estamos sempre fazendo o replanejamento da nossa reencarnação, devendo fazer sempre para maior, não replanejar, alterar o planejamento, subtraindo, diminuindo, apoucando a nossa trajetória com a qual a gente alinhavou no mundo espiritual. Mas tudo isso depende dos 4, porque são espíritos que estão relacionados e têm livre-arbítrio. Lá pelas tantas, um que deveria vir, desiste de vir. E tem o direito de desistir. Então, essas coisas, elas acontecem em todas as famílias e que experimentam planejamento espiritual. Há um ascendente espiritual que preconiza a vinda dos espíritos dentro de uma determinada formatação, mas que pode ser e deve ser sempre ajustada de conformidade como as coisas estão indo. Mais uma pergunta aqui, essa é sobre o caso, essa quem fez foi a Edjane Maria. Ela diz assim: esse modelo de família homoafetiva é saudável para a criança com todo o preconceito da sociedade? Depende muito dos pais lidarem com essa criança, porque preconceitos de várias ordens existem em todas as direções, por várias motivações. A homoafetividade, ela também traz
preconceitos, que já cedeu muito do ponto de vista dos últimos tempos, com a passão dos direitos dos homossexuais, mas ainda existem naturalmente. Lidar com isso depende muito da forma como os pais vão tratar os seus filhos e como eles tratam o próprio preconceito, né, que eles sofrem, e como é que eles vão administrar o conflito que os filhos vão experimentar na escola. Mas, assim como há para a homoafetividade, há para a questão étnica, a questão religiosa, a questão da estética corporal, o gordinho, o magrinho, sofre também preconceitos. E os pais são chamados a fazer essa administração. O que é de bom tom dizer é que, quando há afeto, há amor, há diálogo, os pais, se têm maturidade para, portanto, para poder fazer essa interação com os filhos, eles vão conseguir fazer um bom manejo com as crianças dos conflitos que elas vão experimentar na escola, seja por conta dos pais serem homossexuais, seja por conta dos pais serem pobres, seja por conta dos pais serem ricos, seja por conta dos pais sejam pessoas famosas, porque também existe isso, ou seja por conta deles mesmos, enquanto crianças, apresentarem uma deficiência, uma deformidade física, enfim. Tudo isso que se chama hoje de bullying, ele pode ser administrado pelos pais, que às vezes se valem do corpo disciplinar da escola, corpo psicológico, o assistente social e o psicólogo e o coordenador pedagógico, para fazer uma interação com a escola nessa administração dos conflitos da criança dentro da escola. Mas é muito importante dizer que a tarefa fundamentalmente é dos pais, porque é daí que vai nascer como a criança vai se colocar. A escola, ela entra como um complemento bem-vindo. Quando o quadro é muito complexo, aí é necessário a ajuda de um profissional fora a escola. E aí vem o profissional da psicologia, por exemplo, ajudando na administração desse conflito, ajudando a criança e os pais na administração desse conflito. Enfim, é um processo que vai os pais, a escola e a ajuda profissional, se for necessária. Perfeito. Érica de Souza pergunta assim: quando pais não entram em acordo sobre a educação dos filhos pré-adolescentes, qual a sua orientação? É um fenômeno relativamente comum, né, nas famílias. Não há acordo entre os pais na educação dos pré-adolescentes. Infelizmente, a gente vai deixando as coisas acontecerem para resolver quando elas aparecem. Nós não usamos prevenção para nada. Prevenção para a saúde, prevenção para os problemas. Prevenção, a gente é uma palavra que a gente não usa, porque a gente não vive observando a prevenção como uma estratégia de poder viver melhor. Prevenção significando planejamento, significando um olhar de metas, de objetivos. Então, quando se pensa no relacionamento de educação dos filhos, o casal deve ter discutido isso lá no noivado. O pessoal noiva por noivar. Noivado não é para botar uma aliança e trocar de dedo na hora quando casar, troca de dedo. O noivado é esse ajuste do casal. Como é que vão educar os filhos? Qual é o aspecto religioso? O padrão de educação que vão se oferecer? Como é que vai lidar do ponto de vista da interação com as famílias, já que um casal é a junção de duas famílias que vêm e se agrupam. Tudo isso ele é discutido lá no noivado. Como é que vai ser a interação pai e mãe no processo da educação? Você vai torcer pelo Paysandu, ou você vai torcer pelo Papão, e até pelo Remo, se for o caso. Esse é o processo. Outro dia eu via, a criança estava lá e os avós estavam conduzindo, e eu perguntei, qual é o seu time? Aí o garoto disse qual era o time, e o garoto torcia pelo Remo. E os pais deixaram de ser Paysandu para ser Remo por conta do neto. Do pai não, os avós. Eu digo, gente, o que é ser avô? O avô trocou de time para poder acompanhar o neto, né? É muito curioso isso. Mas pode parecer banal, mas às vezes tem conflito por conta de time de futebol. É uma bobagem, mas às vezes acontece. Mas imagine o processo educativo, a escola que vai se estabelecer, a religiosidade, que são coisas muito fundamentais no processo de educação, né, que vai ser estabelecido.
o casal tem que discutir isso antes. Então, quando chega na adolescência, ele vai refinar isso, porque vão surgir coisas novas. O alinhavo é feito antes, mas como é que você vai tratar da questão é quando ela emerge. Mas você já tem uma plataforma, uma carta de princípios A2 para saber como é que você vai fazer a gestão enquanto pais, para poder lidar com o adolescente, fazendo a administração. Quem é mais rígido? Quem é mais flexível, né? Quem é que vai dizer não? Quem é que vai dizer o sim? Né? O sim e o não é conjunto, mas quem é que vai dizer? Porque tem aquele que diz, e o garoto já sabe que não adianta perguntar para o outro, não, porque já... Eu me lembro da minha família, que meu irmão mais velho, ele levou umas petelecadas da minha mãe, e aí disse, eu vou dizer para o papai quando o papai chegar. Ela disse, você vai dizer. Quando o pai chegou, ele foi e disse, ela deu outras petelecadas nele, e nunca mais ele foi dizer para o pai, porque havia uma concordância já de que o que um fazia, o outro fazia. Concordava mesmo. Então, os pais que lidam com os filhos, mesmo que o filho erre, o pai erre, ou a mãe erre, salvo uma situação que coloque em risco a integridade física ou psicológica da criança, a gente respeita e trata isso à parte. Porque os filhos, desde pequeninos, eles jogam com o poder dos pais, procurando fazer conexões para fazer valer a sua vontade. Eles são muito sagazes nisso. E quando chega na adolescência, eles já estão fazendo doutorado. Então, se os pais não estão muito alinhados, eles entram dos filhos que o colega telefona, que já diz que para quem o coleguinha tem que telefonar, se é para titia ou para o titio, já telefone, faz toda uma manobra, já está tudo combinado. E os pais mal estão sabendo de que aquele filho tem essa argúcia e ele está fazendo esse jogo. Então, se os pais não estiverem muito atentos, eles são engrambelados pelos filhos. As divergências têm que ser resolvidas à parte. E a resposta dessa divergência deve resultar numa convergência de tentativas, onde o casal está junto com os filhos, dando os sinais congruentemente, para que o filho não perceba, porque senão ele vai jogar com isso. Mas o papai disse isso, não, a senhora que não quer, ou o senhor que não quer, a mamãe... Aí vem esse jogo que é muito comum do adolescente, que ele quer fazer valer a vontade dele. E eles são muito... Não tem burro. Não tem burro. Eles são muito inteligentes, eles pegam a gente no contrapé. Então, nós, enquanto pais, temos que ter essa habilidade de estarmos juntos nas decisões. As coisas novas a gente faz assim. Quando é adolescente, vou dar uma dica para os pais. Nunca diga logo assim de primeiro. Quando ele perguntar, o que é que você acha? Vou ou não vou? Posso ir com meus amigos ou não posso ir? Faço ou não faço isso? Quando é alguma coisa assim, você usa uma técnica que é fundamental, que funciona maravilhosamente bem. Você diz assim, vou pensar. Esse vou pensar é a tua salvação. Porque eles querem que você diga, ele pega você na palavra. Diz, vou pensar. E você tem um tempo para pensar. E aí esse tempo para pensar, que pode ser só você, é uma coisa menor ou maior, tudo bem, né? E às vezes é uma coisa grande mesmo, aí você vai compartilhar com o outro. Ou é uma coisa que você tem dúvida, compartilhar com o outro. Vou pensar, vou conversar com o seu pai, vou conversar com a sua mãe. O casal já combina isso. Mas não diga sim ou não para o seu filho imediatamente. Diga, vou pensar. Ele já sabe. E se ele insistir, você não, eu vou pensar, já lhe disse, eu vou pensar. Não, mas você pode decidir. Não, dá licença, eu preciso de pensar. Não, mas a senhora não é burra, porque eles são inteligentes. A senhora não é burra, aí fica jogando, né? Meu filho, mas eu às vezes tenho meu momento de burrice. Então agora eu estou no momento de burrice, eu preciso pensar. Maravilha. Querido, eu acho que já estamos com 55 minutos no relógio, não sei se está correto. Então, penso que não temos mais muito tempo. Tem uma pergunta aqui um pouco espinhosa, aqui, talvez demande tempo, feita pelo Dr. Fábio, para saber como lidar com a ideologia de gênero em relação aos seus, ou seja, seus familiares. Essa é uma pergunta fácil de responder. Eu vou responder isso numa live que eu vou fazer para o Espírito Santo, que é no dia 22 de setembro. Eu vou fazer uma live, o tema é esse. Pronto, Durante então aproximadamente 50 minutos eu vou tratar ideologia de gênero. É uma live que a gente vai fazer para a Federação Espírita do Espírito Santo.
Aí está respondida essa questão, mas essa resposta foi muito fácil. É verdade. Doutor Temos Fábio várias vai pessoas. ter que esperar até o dia 20. Dia 20 de setembro, né? 20 de setembro. Bom, 22. 22 de setembro. A live vai ser no Instagram? Não, vai ser no StreamYard. No YouTube. YouTube. Tá. Bom, Leila Otávio manda abraço, agradece, Lourdinha, a Silvia, Iraneide, então várias pessoas aqui mandando perguntas ainda. A Catarina mandando um abraço aqui, um alô. Eu acho que a gente pode finalizar com mais uma perguntinha. Temos aí mais 5 minutinhos, será? A Graça pode ajudar a gente aí? Ela contou, Graça, aí não? Ela acha que já deu tempo, né? Tempo. Olha, já deu tempo. Então vamos finalizar. As perguntas ficam para a próxima. Ficam para a próxima. Eu queria lhe agradecer mais uma vez a participação.